Jeremias, capítulo 23. Hoje eu quero mostrar para você uma coisa muito forte sobre a palavra de Deus. Palavra santa de Deus, palavra viva, palavra que tem poder por toda a vida. Seja você um vencedor por toda a vida. Encontraram aí, irmãos? Jeremias 23. Quem encontrou, diga amém. Olha o que é que diz o versículo 29. Jeremias 23, versículo 29 diz assim, ó: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Mais uma vez, ó. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Então preste atenção aqui agora, irmãos. Deus, ele está fazendo um alerta aos profetas falsos na época de Jeremias. E ele entrega essa palavra a Jeremias, e naturalmente Jeremias espalha ela. E olha o que é que Deus diz: só isso aqui, só em ler isso aqui, irmãos, já é o suficiente para a tua fé, a tua crença em Deus dar um salto extraordinário. Deus diz assim, ó: não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Ora Deus precisa usar o fogo, ora Deus precisa usar o martelo. Isso fazendo uma alusão à palavra dele. Como assim? Deus precisa ora usar o fogo, ora usar o martelo. Quando você estava no mundo sem Cristo, você tinha um coração duro, um coração de pedra. Alguém orou por você, alguém intercedeu por você, de repente alguém que você nem conhece. E aí Deus foi ao teu encontro, e como você tinha um coração duro, Deus precisou usar o martelo para quebrar o teu coração. Às vezes, você está orando pela conversão de um familiar teu, e ele está sendo apresentado a Deus, e você nem entende por que determinadas coisas estão acontecendo com ele. Às vezes, coisas que você olha e você diz assim: meu Deus do céu, eu não estou orando, por que essas coisas ruins estão acontecendo? É Deus usando o martelo para esmiuçar a penha, para quebrar a pedra, a dureza do coração daquela pessoa. Então, ora, Deus precisa usar o martelo. Acontece muitas vezes de nós, mesmo depois de convertidos, Deus precisa usar o martelo com a gente, para nos quebrar. O bom é que não precise, mas às vezes, em alguns pontos, a gente está com o coração endurecido, aí ele precisa vir com martelo. Então são situações que acontecem que a gente não entende, mas é o vaso sendo quebrado. Ora Deus trabalha com martelo, ora Deus trabalha com fogo. A minha palavra não é um fogo, diz o Senhor. O fogo, irmãos, dentre outras finalidades, é para purificar. O bom é que Deus use o fogo sobre a gente, porque se nós já fomos feitos novas criaturas, agora nós precisamos ser purificados pelo fogo do Senhor. É o fogo que melhora, é o fogo que faz você brilhar. O ouro só brilha depois do fogo. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá: o ouro só brilha depois do fogo. Então é isso, ora Deus precisa usar o fogo, ora Deus precisa usar o martelo. Mas eu quero levar essa palavra aqui do martelo para outra esfera. Preste atenção nisso. Não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha? Irmãos, quando se trata das obras do diabo, esse martelo vem e vem com tudo. O diabo não pode contra a palavra de Deus, que é um martelo que esmiuça completamente as suas obras. Deixa eu te dar um exemplo.
para você ver como a palavra de Deus é um martelo que esmiuça. Esmiuçar, você sabe o que é, né? Você pega ali uma pedra, e aí você começa a bater nela com o martelo, aí nas primeiras batidas ela trinca, ela racha, então ela quebra em alguns pedaços grandes. Mas para você esmiuçar, você tem que, ó, pá, 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 até ficar só aqueles farelos. Assim é a palavra de Deus com as obras do inimigo que vem contra a nossa vida. Quando nós levamos a palavra dele contra o mal, irmão, Deus esmiuça completamente as obras do inimigo. Deixa eu te dar um exemplo. Você já ouviu falar daquele endemoniado lá dos Gadarenos? Lembra disso? Está descrito isso na Bíblia. Gente, a situação dele era terrível, era horripilante. Deixa eu descrever um pouquinho para você como era a situação daquele endemoniado. A Bíblia diz que ele andava nu. Então, só para a pessoa andar nua, já é um sinal de que ela é louca, está fora de si. Além de andar nu, irmãos, diz a Bíblia que ele morava nos cemitérios. Ele se feria com pedras. Você imagina que aqui e acolá, ele pegava uma pedra e ficava se rasgando assim, ó. Aqui, ninguém teria coragem de pegar uma pedra e ficar se rasgando. Mas não era só braço, estômago, era pescoço, era rosto. Tenta imaginar a aparência desse camarada. A barba, o cabelo sem banho há tempos, quem sabe anos. Os dentes tudo estragado. O corpo todo marcado pelas pedras. Irmãos, ele era uma aparência horrível. Todo mundo teria medo dele. Uma aparência de um lobisomem, ou coisa pior do que isso. E por vezes, diz a Bíblia que por vezes tentaram amarrá-lo para tirar ele do convívio da sociedade, porque ele oferecia perigos. Amarravam ele com as cordas, o material mais forte que eles tinham, mas ele se soltava como se aquilo fosse nada. Ele era endemoniado. Veja isso. Então, os lugares que ele transitava, ninguém tinha coragem de chegar perto. Mas quem vai bater lá nas terras do Gadareno? Jesus. Quando Jesus chega lá, irmãos, ele sabe que quem está chegando lá não é uma pessoa comum, é a palavra de Deus encarnada, é a palavra de Deus materializada. A única coisa que resta para ele, sabe o que é? É se ajoelhar diante do Senhor Jesus. E ele diz assim, ó: viestes aqui me atormentar antes do tempo? Você está vendo isso? Ele sabia o poder que a palavra de Deus, que era Jesus, tinha contra ele. E aí Jesus pergunta assim: qual é o teu nome? E ele diz: Legião, porque somos muitos. Eram mais de 2.000. E aí Jesus, com uma palavra, ordena: saia dele, saia. E eles entraram nos porcos, os porcos se precipitaram no mar, e aquele camarada ficou completamente liberto, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Nada, nem ninguém, nem nenhum demônio pode contra a palavra de Deus. A libertação dele foi tão tremenda, tão maravilhosa. Com certeza, depois que ele voltou à sã consciência, ele pôs uma roupa. Acredito eu que Jesus deve ter pedido para ele tomar um banho. Não sei se ele fez uma barba ali, ajeitou o cabelo. Sei que ele ficou todo ajeitado. E aí sabe o que aconteceu? Quando Jesus foi deixar em um barco a cidade dos Gadarenos, a Bíblia diz que ele pediu a Jesus. Escute isso. A Bíblia diz que ele pediu a Jesus para ir com ele. E aí Jesus disse assim, ó: não, mas vá para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus fez por você. Agora pensa comigo, você acha que aquele camarada ele deve ter ficado desamparado? Porque ele acabou de ser liberto, irmãos. Os demônios saíram dele. E você sabe que quando o espírito imundo ele deixa uma casa, uma vida, ele vai andar por lugares, procurar outra casa, outra vida para morar nela. Mas Jesus advertiu. Ele sai. Aí ele volta para ver se o antigo endereço dele, a antiga casa dele, está vazia. Por isso que é importante a gente se encher de Deus.
Eu sou o antigo endereço do diabo, e você também. Porque quando nós não estávamos em Cristo, éramos filhos dele. Então ele saiu da nossa vida. Mas Jesus advertiu que ele volta para ver como é que está o antigo endereço dele. Aí se tiver vazio, ele traz consigo 7 espíritos piores. E o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Então eu não acredito que Jesus tenha deixado esse rapaz desamparado. Não está escrito na Bíblia, mas eu acredito que Jesus deve ter comissionado alguém para dar algum tipo de assistência. Para ir lá visitar, aproximar ele da comunhão, trazer palavra, ingressar ele no reino, estar ali acompanhando, discipulando, para ele permanecer naquele estado de libertação, para ele poder crescer espiritualmente. Mas o que eu quero mostrar para você, irmão, a palavra de Deus esmiuçou aquele demônio. Não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. E sabe qual é a grande vantagem disso? É que nós temos a palavra de Deus conosco. Paulo disse, a palavra está junto de ti, da tua boca e do teu coração. É por isso que nós temos que usá-la todo dia, usá-la contra as enfermidades, usá-la contra os pesadelos, usá-la contra os demônios, usá-la contra os ataques malignos que vierem contra a nossa vida, porque a palavra de Deus é um martelo que esmiuça toda a penha. Ela é poderosa e nós temos ela, gente, ao nosso favor. Veja que para um camarada ele criar e aumentar o seu rebanho, ele precisa pegar um boi, aí ele precisa pegar uma vaca, botar para cruzar, aí o boi cruza com a vaca, aí a vaca fica prenha, aí o bezerrinho fica lá 9 meses. É o período da gestação de uma mulher, é o mesmo período de gestação de uma vaca, 9 meses. Aí ela pega, bota lá o bezerrinho, aí o bezerrinho cresce, aí amamenta, aí depois entra no processo novo, bota a vaca para cruzar com o boi, aí fica lá, gesta 9 meses, aí nasce um bezerrinho, aí vai aumentando o rebanho. Mas olha o que é que Deus faz com a sua palavra. Ele está lá na eternidade e diz assim, ó, terra, produza animais de todas as espécies. A terra teve que cuspir vaca, a vaca sai, aí a terra cospe outro, a terra cospe outro, nhau, nhau. Só na palavra, irmãos, Deus traz à existência tudo que a gente vê. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, nada resiste diante dela, nada. E nós temos ela ao nosso favor. Você tem que ter ela todos os dias na sua vida, todas as horas do seu dia. E não é fanatismo isso, não é religiosidade, mas é você saber que você tem a mais poderosa ferramenta ao teu alcance e que você tem que usá-la ao teu favor todos os dias. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Repete comigo, a palavra de Deus. Fala com fé, diga, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Bate, irmão, até o negócio ficar esmiuçado. Bate na doença, declara a cura todos os dias na sua vida. Declara. Você pode pegar os remédios que você toma, não vai deixar de tomar remédio não, o médico passou, toma, mas você pega o remédio assim de um lado, aí pega a palavra de Deus do outro, aí você fala assim, Deus, daqui o remédio eu estou tomando, mas aqui a tua palavra, eu creio mais na palavra do que no remédio. Não joga o remédio fora não, mas vai declarando, Deus, eu estou curado, estou curado, estou curado, estou curado, e o milagre acontece. Vai lá, bate com a palavra até esmiuçar. Ela está junto de ti, ela está na tua boca e no teu coração. Está escrito isso. Então nós temos que pegar essa palavra, irmão, usar de manhã para abençoar a nossa jornada, usar de tarde, usar de noite, usar de madrugada. Nós temos que proclamar, declarar, falar a palavra de Deus. Ah, se nós crêssemos na palavra de Deus, como o diabo crê? Pastor, como é que o diabo crê na Bíblia? Como é que o diabo crê na palavra de Deus? A Bíblia diz que ele crê. Quem aqui crê na palavra de Deus? Quem aqui crê? A Bíblia diz que ele crê e estremece. Sabe por quê? Enquanto você lê isso aqui e traz no teu coração a crença em tudo que aconteceu, ele participou de tudo. Quando você lê lá sobre a história do Jardim do Éden, ele estava lá. Quando você lê que o mar se abriu, o mar vermelho, o povo atravessou, ele estava lá e ele viu tudo. Ele sabe que isso aqui é verídico.
Ele sabe que isso aqui é real. Ele crê nisso aqui e estremece. Se o diabo fosse crente de verdade, irmão, se o diabo fosse crente, se ele se convertesse, que não pode mais, mas se ele fosse crente, ele seria o melhor crente do mundo. Porque ele sabe que isso aqui é verdade, ele sabe que isso aqui se cumpre. E ele olha para muitos de nós hoje, que declaramos que cremos na palavra, e ele faz assim... Porque se ele cresce, ele seria o mais santo possível, o mais temente, o mais correto, o mais justo, porque ele crê e estremece. Mas como não há mais salvação para ele, como não tem mais jeito para ele, ele fala, eu estou arrebentado mesmo, então como eu estou arrebentado, apesar de eu crer e estremecer, eu vou arrebentar com quem eu puder arrebentar também, não tem mais jeito para mim. Aí o que é que ele faz? Rouba, mata e destrói. Porque ele sabe que isso aqui é verídico. Ele sabe que quando isso aqui é lançado contra ele, irmãos, é mais poderoso do que qualquer ferramenta que exista nessa terra, porque ele sabe que ele é um martelo que esmiuça a penha. Ele sabe disso, e é verdade. Use essa palavra ao teu favor. Não é a minha palavra como fogo, como um martelo que esmiuça a penha, que quando ela é colocada, ela é lançada sobre algo, ela realmente se cumpre, ela faz acontecer. Jesus estava fazendo um discurso e deixou muitos fariseus e religiosos daquela época revoltados. Porque Jesus disse assim, ó, eu sou o pão vivo, pega isso aqui que eu vou te falar, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você lembra quando o povo estava lá no deserto e eles se alimentavam do pão do céu? Lembra disso? Deus mandava comida do céu para eles? Lembra ou não lembra? Lembra, gente? Então veja só, Jesus diz assim, eu sou o pão do céu. Quando Jesus fala isso, eles lembram dessa passagem. Quer dizer que ele era aquele que estava lá no céu mandando pão para o povo? Isso é uma blasfêmia. Que conversa é essa? Eles não creram em Jesus. Olha o episódio, olha a situação. Jesus fala assim, ó, senta todo mundo sobre a relva. Escuta isso para você se alegrar. Senta todo mundo sobre a relva. Todo mundo sentou. Estão sentados sobre a relva. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando eu estava lá no céu, eu mandei pão de lá para cá. Agora eu estou aqui na terra. Eu sou a palavra de Deus encarnada. Então eu não vou mais mandar pão do céu para vocês. Ele pega os pães, multiplica e todo mundo é alimentado. Agora ele não precisava mandar mais de lá porque ele não estava lá. Agora ele estava aqui. Ele multiplica aqui mesmo. Todas as pessoas experimentaram a multiplicação daqueles pães, assim como ele mandou do céu, agora ele estava na terra, mandou bem na terra mesmo, para que eles crescem que Jesus era a palavra de Deus encarnada. Do princípio era o verbo é palavra, a palavra de Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí João diz, mas o verbo que estava lá se fez carne, ele se materializou, ele habitou entre nós. Aí ele diz, e vimos a glória do unigênito do Pai. Irmãos, e nós temos essa palavra de Deus hoje ao nosso alcance. Usa ela, usa a palavra para esmiuçar toda penha, toda pedra, todo ataque, todo mal, todo levante do capeta, toda depressão, ansiedade, agonia, doença, câncer, tumor, dor, seja lá o que for. Usa isso em nome de Jesus. Você encontra lá um trabalho de feitiçaria na porta da tua casa. Ai meu Deus, eu vou chamar o pastor. Ai, eu liguei para o pastor não atendeu. Vou chamar outro pastor. Ai, e se ninguém atender, vai ficar lá com o negócio na porta da tua casa até o pastor vir? Vala, meu Pai do céu. Para com isso, meu irmão. Você tem um martelo que esmiuça a penha contigo. Olha para aquele troço lá, Satanás, capeta, você que foi enviado para entrar dentro da minha casa através desse trabalho, está amarrado, queimado, repreendido em nome de Jesus, sai fora! A palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Fala com fé, a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. É assim, use-a. Agora você não consegue usar se ela não estiver no teu coração. Você não consegue. Porque Jesus falou assim, ó, do que há em abundância no coração, daquilo que o coração está cheio, disso fala a boca.
Ou seja, você só consegue falar a palavra de Deus se o teu coração estiver cheio dela. O assunto que você mais aborda durante o dia é o assunto que mais enche o teu coração. Se você só fala de política, é porque o teu coração está cheio de política. Você só fala de futebol, de esporte, porque o teu coração está cheio de futebol, de esporte. Você só fala da vida dos outros, é porque o teu coração só está cheio da vida dos outros. Mas se você fala a palavra de Deus, você não é religioso e nem fanático, é porque o teu coração está cheio da palavra de Deus. Isso não é religiosidade, isso não é fanatismo, é porque isso aqui, enche o teu coração. E é isso que faz a diferença, irmãos, em nossas vidas. Nós temos a palavra que esmiuça toda penha, toda dureza, todo impossível, e muitas vezes nós não a usamos. E Deus está plantando isso no teu coração hoje. Pega essa palavra que você diz que crê nela e usa ao teu favor todos os dias em nome de Jesus. Porque existem promessas, irmãos, para todas as áreas da nossa vida. Bênção para entrar, bênção para sair, bênção de cura, libertação, transformação, salvação, promessa de derramar do Espírito Santo, tudo. Usa isso aqui ao teu favor. Mas para você usar, você tem que colocar isso aqui para dentro do teu coração. É aí que entra, irmãos, é aí que entra o teu comportamento constante, diário, de reflexão, meditação, leitura da palavra de Deus. Quando você a lê constantemente, sempre você vai ter ao teu alcance o conhecimento dela. Agora, por outro lado, por que muitos perdem? Porque cumpre-se aquilo que Deus falou através do profeta Oséias: o meu povo é destruído. Por quê? Porque lhes faltou o conhecimento. Como é que você quer usar a palavra de Deus e esmiuçar tudo que tiver no teu caminho, se você não tem conhecimento? Geralmente os cristãos hoje em dia só conhecem o básico. Mas o básico em que sentido? Aquilo que aprenderam no decorrer da sua caminhada e aquilo que ouvem nos cultos. Mas por que não pegar a sua Bíblia e fazer como o salmista diz: como eu amo a tua lei, nela eu medito o dia todo. Por que não amar a palavra de Deus? Você tem que ter a palavra de Deus como uma roupa que você põe no teu corpo. Todos os dias você não veste o teu corpo. Você não tem coragem de sair nu de casa para andar na rua, para ir trabalhar, tem? Você tem coragem disso? Não tem. Você não tem coragem. Todos os dias você pega uma roupa e você cobre o teu corpo com uma roupa. Cubra a tua alma com a palavra de Deus todos os dias. Cubra a tua mente, cubra o teu coração com a palavra de Deus todos os dias. Mas nós temos o cuidado, irmãos, de cobrir o nosso corpo com a roupa. Nós temos o cuidado de não esquecer o celular. Aí ninguém esquece. Esquece até dinheiro, esquece até o fio, mas o celular não esquece. Mas a gente esquece da palavra de Deus. Às vezes a gente não se veste, não se reveste com a palavra de Deus. Então, assim como você veste o teu corpo com a roupa todos os dias, você tem que vestir a tua alma, o teu espírito com a palavra de Deus todos os dias. Deus, acordei, esse é o dia que o Senhor fez, por isso eu estou alegre. Bendito seja esse dia em nome de Jesus. Deus, bendito será a minha entrada, bendito será a minha saída. Deus, eu não vou correr atrás das bênçãos, mas elas vão me acompanhar. Você começa a liberar, a soltar a palavra de Deus na atmosfera que está em tua volta. É você começar o dia já se vestindo da palavra, irmãos. E no decorrer do teu dia, pode baixar um pouquinho, pastor Benito. E no decorrer do teu dia, a mesma coisa. No decorrer do dia, a mesma coisa. Deus, 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita. Eu não vou temer espanto noturno, seta que voe de dia, peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. No meio-dia, o sol está no centro do universo. Se você parar para observar, meio-dia, para observar isso, o sol está lá em cima. Ele não está nem na direita nem na esquerda, ele está lá em cima, torrando a cabeça. Meio-dia é assim. Meio-dia.
E o salmista fala sobre uma potestade que assola ao meio-dia, Exu cabeça, ele assola ao meio-dia, ele é um espírito designado para trabalhar ao meio-dia, perturbando, assolando, causando males, destruição. Mas o salmista disse: eu não vou temer o mal que assola ao meio-dia. Às vezes meio-dia está perturbado, aquele sol torna na cabeça, não resolveu nada o que você tinha que resolver. Meio-dia parece que a metade do dia já foi embora, ele está perdido. Deus, eu não vou me perturbar, eu não vou me inquietar, porque eu tenho a tua palavra ao meu favor. Em nome de Jesus, o mal que está tentando me atrapalhar é esmiuçado pelo teu poder. Show, Satanás! Aí você invoca a presença de Deus, irmãos. A palavra de Deus vai esmiuçar toda a penha da sua vida, em nome de Jesus. Você entende isso? Alô, terra, você consegue entender isso? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Volta lá para a gente encerrar. Volte lá. Jeremias 23, versículo 29. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Lê o restante aí. E como um martelo. Você já levou uma martelada no dedo já? Alguém aqui já levou uma martelada no dedo? Você vai colocar um prego, alguma coisa, você vai lá, pá! Dependendo da martelada, você solta o martelo na hora. Ai! Aquilo dói, irmão. Dói uma martelada no dedo. Isso eu estou falando de um martelo comum. Agora você imagina a santa palavra de Deus, quando ela é aplicada na ferida, quando ela é aplicada sobre uma casta de demônios que está tentando tirar a tua paz. Imagina isso. E você tem essa palavra ao teu favor. E você tem essa palavra contigo. Você tem a palavra da criação com você. A palavra que disse: haja um luminar maior para iluminar o dia. Como é que se chama ele? Haja um luminar menor para iluminar a noite. Como é que se chama? Você tem essa palavra ao teu favor. Ela não está disponível para você criar um sol e outra lua, não. Mas para aquilo que for necessário para você andar em vitória aqui nessa terra, em nome de Jesus. Você tem ela. Use-a, ela está junto de ti. Abre a tua boca, ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração, irmãos. Ela está com você. Use essa palavra com fé. Jesus disse: tudo que você pedir em meu nome, crendo e não duvidando em seu coração. No original, no grego, está escrito assim, ó: tudo que determinardes em meu nome. Mas pastor, eu vou determinar a Deus? Não, ao diabo. Quando Jesus fala com a árvore, ele ordena que Deus seque a árvore? Não, nunca mais nasça fruto de ti. Quando ele fala com as águas, aquieta-te, cala-te, vento, ele está determinando a Deus? Não. A força maligna, o principado, que estava agindo por trás daquele evento da natureza. E detalhe, eu sempre faço as pessoas lembrar uma coisa muito importante. Você sabe em que circunstância, Jesus estava? Para onde que ele estava indo? Quando aconteceu aquele evento que ele teve que repreender o vento e o mar, você sabe para onde que ele estava indo? Alguém lembra? Para onde que ele estava indo quando o vento e o mar veio contra ele e os discípulos, e era para morrer, para matar? Para onde que ele estava indo? Para Gadara. E quem era que estava lá em Gadara? 2.000 demônios nos coros de um caba. De longe aqueles demônios viram, ó, eita, ele está vindo. Vamos parar ele lá em alto mar. É enviado uma potestade lá para soprar o vento e mexer com as ondas. Aí Jesus já começou a batalha contra os demônios do Gadareno lá no mar. Mar, cala-te!
Vitor, fica quieto. Houve o quê? Grande bonança. Acho que os demônios voltaram para Gadara. A gente foi lá e mandou a gente ficar quieto. A gente tentou virar o barco, não deu certo. O homem se levantou, mandou a gente calar a boca. Então bora, entra todo mundo aqui. Bora, entra todo mundo no culto desse infeliz aqui. Vamos se esconder aqui. Eles já perderam a primeira no alto mar. Agora vão perder em terra. Aplauda o Senhor Jesus. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a terra. Perderam no mar, perderam na terra. Perderam no mar, perderam na terra. Irmão, você tem a palavra de Deus. O diabo para você perde no mar e perde na terra. Em nome de Jesus. Não importa onde você estiver, ele perde no mar, perde na terra, perde em casa, perde no trabalho, perde na rua, perde no trânsito, perde na esfera espiritual. O diabo perde em tudo que é lugar, irmãos. Em nome de Jesus. Uma cambada foi enviada lá no alto mar para tentar parar Jesus. Ele mandou ficar quieto. Cala a boca! Fica quieto! O diabo não queria que Jesus chegasse lá no endemoniado. Os discípulos não entenderam nada. O que está acontecendo, rapaz? Foi que houve. Era batalha espiritual ali acontecendo com antecedência. Às vezes você está para ter uma grande vitória e não sabe porque uma guerra veio antes. Por isso você tem que ser persistente. Jesus ia libertar aquele camarada, o capeta sabia. Vamos se antecipar e tentar matar ele lá no meio do mar. Às vezes você está numa guerra, numa pancada, e você não sabe o que está acontecendo. É que você tem vitória lá na frente. O diabo quer parar você antes de você chegar onde você tem que chegar. Mas ele pegou a palavra que esmiuça a penha. Se Jesus quisesse, Jesus tinha dito assim, quando chegou lá em Gadara: pensa que eu não sei que foi tu que foi lá no alto mar tentar virar o nosso barco? Pensa que eu não sei? Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. E os bichos aí lá dobrados de joelho. Aí a palavra que esmiuça a penha disse assim, ó: saiam dele. E eles entraram nos portos e se precipitaram em alto mar. E aquele rapaz foi completamente liberto, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Tem alguma coisa que está resistindo na sua vida? Usa a palavra de Deus. Ela é como um martelo que esmiuça a penha, esfarela tudo aquilo que aos teus olhos é impossível de se resolver. A palavra de Deus é um martelo, e a gente tem que usar esse martelo, irmãos. O martelo comum que a gente usa quebra o cabo, enferruja, fica velho, tem coisas que ele não aguenta quebrar, mas a palavra de Deus quebra tudo. É só você usá-la todo dia. Usa para abençoar os teus dias. Usa para ter livramento. Usa para profetizar conversão. Usa para declarar cura. Pastor, declarei e não estou curado ainda. Vai quebrando a penha, vai quebrando até esmiuçar. Usa amanhã, usa depois, vai usando, e vai usando, e vai usando, e vai usando. É um martelo, bate todo dia, insiste. A fé é assim, irmãos. A fé insiste e não desiste. Fique de pé, senão não termina. A fé insiste e não desiste. Repete comigo, diga: a fé insiste. Fala com vontade, diga assim: a fé insiste e não desiste. Aplauda o Senhor bem forte. Bem forte as suas palmas para Ele. Não é a minha palavra como fogo e como um martelo que esmiuça a penha. A irmã estava testemunhando hoje de manhã, e ela falando sobre o jejum, né? Aliado a isso aqui que ela ouviu hoje. Domingo agora, preste atenção, eu vou avisar sobre o jejum, viu? Fica ligado, vaso. Eu vou avisar sobre o jejum. O jejum que a gente vai fazer agora, próxima semana, não vai ser de uma semana, vai ser diferente. Eu vou te dizer quantos dias vão ser, quais dias vão ser e como vai ser.
Mas se você ouviu ontem a live, eu não sei se você assistiu no ao vivo. Se você não assistiu no ao vivo, está lá salvo no YouTube. Vai lá no YouTube depois, dá uma olhada, porque quando você faz um jejum focado, direcionado, aí você faz com mais fé. Então domingo agora eu vou falar para você como vai ser o jejum que a gente vai fazer próxima semana, quantos dias e qual o propósito. Porque jejum tem que ter propósito, né? O Esdras chamou o povo para jejuar e disse assim, ó, nós vamos jejuar para Deus dar uma caminhada segura para a gente. Esté disse, nós vamos jejuar e Deus vai anular essa sentença aqui de genocídio. Então tem que ter um propósito. Aí essa irmã falando que ela vem fazendo as campanhas do jejum pela família dela, filhos, e os filhos assim completamente desinteressados pela palavra de Deus, por vir à igreja cultuar. E ela disse, pastor, depois que eu comecei a entrar nessas campanhas de jejum, depois que eu comecei a entrar, eu comecei a ver a atmosfera mudando. Hoje, ela dizendo, meus filhos vêm com mais frequência à igreja, e a gente começou a fazer um culto lá na minha casa, para a gente reunir só a família, ler a palavra, fazer uma oração, e eles até perguntam, mãe, quando é que vai ser o culto lá? Olha a pedra sendo quebrada, tá vendo? Tá vendo? A pedra sendo quebrada é a palavra de Deus, irmãos. A gente usa as nossas palavras, outras ferramentas, frases de efeito. Não funciona, gente. Você tem a ferramenta mais poderosa que você precisa. A minha palavra não é um martelo que esmiuça a penha. Oh, glória a Deus. E você tem essa palavra contigo. Ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Deus olha para a gente, Deus às vezes se entristece. Porque como se Deus dissesse assim, ela podia usar tanto que eu coloquei à disposição dela. Ele podia usar tanto que eu coloquei à disposição dele. Mas não usa. E a gente erra ao murmurar. A gente erra ao se queixar. Sabe, a reclamar. Não faça isso. Não entristeça o Espírito Santo que habita em você. Use a palavra de Deus. Amém? Fala para a pessoa do seu lado. Diga, use a palavra de Deus. Use. Use contra a depressão. Use contra o câncer. Use contra as hérnias. Use, irmãos, contra os demônios. Pastor, eu tive um pesadelo, pastor. Eu sonhei com uma cobra, um caixão. O que é, pastor? Nem sei, nem quero saber. É capeta. Cai fora, diabo! Pronto. A pessoa quer saber o que é a cobra, o que é o caixão, o que é. Eu não quero saber disso. Para que eu vou querer saber? É coisa boa? Não é. Então repreende o capeta e sai em frente, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Vai-se embora. Vai querer saber o que o diabo está querendo falar, fazer, não sei o quê. Só se for um sonho de Deus, Deus remostra um sonho, é uma coisa. Aí você não vai querer dar atenção, querer descobrir, mas uma coisa ruim. Repreende, amarra, manda embora, acabou Satanás. Já era. E esmiuçar com a palavra de Deus, amém? Coloca assim a mão no teu coração, fecha os olhos. Repete assim comigo, a palavra de Deus está junto a mim, na minha boca e no meu coração. Diga, a palavra de Deus é como um fogo que consome e como um martelo que esmiuça completamente a penha. Nada resiste ao poder da palavra de Deus. Vamos orar, Pai, nós estamos na Tua presença e nós temos a palavra do Senhor ao nosso favor, Pai. Meu Deus, a Tua palavra é como um fogo que consome, e é como um martelo que esmiuça. A Tua palavra esmiuça completamente, esfarela, sem sobrar nenhum tipo de resistência. Ela esfarela completamente toda dureza, tudo impossível, Pai. E nós podemos ver isso descrito na Tua palavra, milagres acontecendo, Jesus usando o Teu poder. Meu Deus, Ele disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço.